Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Começando a leitura no verso 21 até o verso 24. E prosseguindo a leitura a partir do verso 35 até 43. Marcos 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, pois, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Então, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Eu quero tratar nesta noite, irmãos, sobre o tema: o triunfo da fé sobre o desespero. O triunfo da fé sobre o desespero. O contexto dessa passagem, desde o final do capítulo 4 e todo o capítulo 5 de Marcos, retrata de maneira eloquente o poder de Jesus Cristo. No capítulo 4, versos 35 a 41, Jesus demonstra poder sobre as forças da natureza. Ele acalma o mar da Galileia, ele faz o vento furioso e sibilante cessar. Depois, no capítulo 5, versos de 1 a 20, naquela mesma noite, desembarcam do lado oriental do lago de Genezaré, no que nós chamamos hoje de Montanhas de Golã, num despenhadeiro, onde havia um cemitério, e havia um homem endemoniado, nu, ferindo-se com pedras, gritando entre os sepulcros, violento, tomado por uma legião de demônios. Legião era uma corporação romana, muito temida, de 6.000 soldados romanos. E Jesus liberta aquele homem, e Jesus cura aquele homem, e Jesus envia aquele homem agora transformado ao seu povo como testemunha do poder de Deus. Quando Jesus retorna, e agora ele está retornando para a sua cidade, onde ele havia fixado residência, quartel-general do seu ministério, cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Diz a Bíblia que vai um homem
um homem conhecido na cidade, um homem respeitadíssimo na cidade, um homem que tinha a mais importante função religiosa da cidade. Ele era o chefe da sinagoga. E ele está lidando com um problema muito sério, porque ele tem uma filha única. E a menina tem 12 anos. Exatamente naquela fase de transição de menina para moça. E ela cai gravemente enferma. E Jairo vai ao encontro de Jesus para suplicar, para Jesus ir com ele à sua casa. E impor as mãos sobre a sua filha, para que ela ficasse curada. Então, eu gostaria de olhar esse texto com vocês, para observar apenas duas lições principais. A primeira delas é que Jairo vai a Jesus, levando a sua causa desesperadora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Jesus vai com Jairo à sua casa, levando esperança para o seu desespero. Então a jornada de Jairo a Jesus é levar o desespero. A jornada de Jesus a Jairo é levar esperança. Então é o triunfo da fé sobre o desespero. Então vejamos, primeiro ponto, Jairo vai a Jesus, levando sua causa desesperadora. Jesus já tinha demonstrado força sobre a natureza, Jesus havia demonstrado poder sobre os demônios. Nessa própria conjuntura, Jesus demonstra poder sobre a enfermidade, curando aquela mulher hemorrágica de 12 anos. E agora Jesus vai demonstrar seu poder sobre a morte. Não há problema tão grande que Jesus não resolva. Não há doença tão grave que Jesus não possa curar. Não há horda demoníaca tão forte que Jesus não possa expulsar. Não há fenômeno da natureza tão devastador que Jesus não possa acalmar. E este mesmo Jesus está aqui hoje, com o mesmo poder. E Ele conhece as tempestades da nossa vida, as lutas da nossa vida, as angústias da nossa vida. No momento em que a igreja se reúne para adorar a Deus, irmãos, ela tem 3 encontros, necessariamente. Primeiro, você hoje está aqui para encontrar-se com Deus. Ele está aqui. No dia que eu descrer que Ele está presente, não faria mais sentido eu vir à casa de Deus, porque seria meramente um encontro religioso. Mas Ele está aqui, e Ele conhece você, Ele ama você, Ele sabe da sua luta, e Ele é poderoso para estancar a sua dor, enxugar as suas lágrimas, restaurar a sua sorte. E então, Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora. E eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, o desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência. Veja o verso 23 comigo. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Não é um problema pequeno, não é um problema que se possa resolver mais tarde. Não é uma situação que você possa deixar para depois. A menina estava à morte. Certamente os recursos disponíveis da época já tinham sido baldados, esgotados e nada resolvido. Ainda mais, era a filha única. E mais, a menina tinha 12 anos. Estava na flor da juventude. E se aquela menina morresse, era a descendência de Jairo que acabaria. Era o fim da linha para aquela família. O sofrimento, meus irmãos, tem esse poder, ou essa característica, de nos levar a Jesus. Mais pessoas foram a Cristo no dia da dor do que no dia da festa. Mais pessoas se encontraram com Deus no aperto do que na folga. Às vezes Deus faz o caminho de acesso ao nosso coração exatamente pela tormenta, pela dor, pela doença, pelo aperto, pela angústia. E não foi diferente com Jairo.
Segundo ponto, o desespero de Jairo levou a transpor algumas barreiras para ir a Jesus. Se não, vejamos. Primeiro, a barreira da sua posição, versículo 22, confira comigo. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Ele não apenas era um dos principais, ele era o próprio chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era o maior líder religioso do local. A sinagoga funcionava durante os dias da semana como um tribunal de justiça e aos sábados um local de reunião para estudar a lei. Esse homem era o responsável, diríamos nós hoje, ele era o pastor da igreja, ele era o pastor da sinagoga. Era ele que tomava conta das coisas. A posição religiosa, social, política, econômica de uma pessoa não blinda essa pessoa do sofrimento. A morte visita palácios e choupanas. A doença chega na casa do mais pobre e do mais rico. Mas esse homem enfrenta um segundo problema, uma segunda barreira, a barreira da oposição dos líderes religiosos. Porque nós não estamos falando de uma sinagoga qualquer, ele é chefe da sinagoga de Cafarnaum. E certamente nenhuma outra sinagoga em Israel recebeu tanto a presença de Jesus como a sinagoga de Cafarnaum. Jesus morava lá. Jesus frequentava lá. E é curioso que, se você ler no capítulo de número 2 de Marcos, a partir do verso 1 até o verso 12, já havia ocorrido um fato naquela sinagoga constrangedor. Quando 4 homens levaram um paralítico em cima de uma maca, destelharam a casa e desceram com o homem doente no local que Jesus estava. E quando desceram, Jesus disse para o cidadão que estava paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E os escribas ali presentes, investigadores da vida alheia, detetives da fé, já disseram: blasfemou. Eles não disseram, eles pensaram. E Jesus, então, que conhece e lê pensamentos, os aborda. E Jesus, então, desmonta a teologia deles, porque na cabeça deles, na teologia deles, ninguém poderia ser curado sem antes ser perdoado. E eles corretamente acreditavam que só Deus perdoa pecados, como nós também acreditamos que só Deus perdoa pecados. Mas como Jesus havia dito: perdoados estão os teus pecados, agora a prova de que Jesus tem poder para perdoar pecados é que Jesus curou o camarada. E isso gerou certamente um certo constrangimento entre os escribas, que ficavam investigando Jesus. Mas logo em seguida, no capítulo 3, versos de 1 a 6, vocês se lembram que Jesus está nessa sinagoga, onde Jairo é o chefe. E tem um homem com a mão mirrada. E Jesus olha aquele homem no meio da congregação e diz: fica de pé. Eu acho que aquele homem era igual um visitante que está na igreja com muita vontade que ninguém peça para ficar de pé, para que ninguém o identifique, ele quer entrar anônimo, sair anônimo. Mas Jesus: fica de pé. Aí Jesus dá uma segunda ordem: vem para o meio. Aí Jesus dá uma terceira ordem: estenda a tua mão. E o homem estendeu a mão mirrada e a mão ficou curada. E você vai notar, versículo 3:6 de Marcos, está escrito: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Em outras palavras, agora fariseus e herodianos, que são inimigos, se unem para matar Jesus. Portanto, quando Jairo vai a Jesus como chefe da sinagoga, ele sabe que está enfrentando uma resistência da liderança religiosa de Israel.
Jesus já não é bem quisto, Jesus já não é bem visto, Jesus já não é bem-vindo mais à sinagoga de Cafarnaum. Portanto, quando ele vai a Jesus, Jairo, ele sabe que vai enfrentar oposição, resistência. A sinagoga já estava fechando as portas para Jesus, viam-no como um líder perigoso. Ele está enfrentando esse problema para Jesus. Meus irmãos, tem muita gente que às vezes fica desestimulada de buscar a Jesus, porque sabe que vai ter que enfrentar críticas da família, dos amigos, dos religiosos. Mas ele enfrenta e rompe com essas barreiras para ir a Jesus. Terceiro aspecto, terceira lição. O desespero de Jairo levou-o a prostrar-se aos pés de Jesus. Veja comigo o verso 22. Marcos 5, 22. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Ele é o chefe da sinagoga. Jesus já não é bem visto e nem bem quisto na sua sinagoga, não por ele, mas pelos religiosos da época. E agora ele vem e se prostra diante de Jesus, reconhece o poder de Jesus. Ele chega e se prostra, não exige nada, ele apenas demonstra humildade, até porque cair aos pés de Jesus, meus irmãos, é estar de pé, e de pé no lugar mais alto do mundo. Segundo, Jairo clamou a Jesus com perseverança. Olha o 23 comigo. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, venha, imponha as mãos sobre ela, para que seja salva e verá. Essa palavra, insistentemente lhe suplicou, significa uma coisa clara para nós, não é? É assim: Jesus, vão comigo lá em casa, a minha filhinha está doente, à beira da morte, vão comigo lá, o Senhor impõe as mãos sobre ela, vai ficar curado. E Jesus está fazendo o que está fazendo. Jesus, vão comigo na minha casa, a minha filhinha está morrendo, o Senhor vai impor as mãos sobre ela, vai ficar curado. Jesus, vão comigo na minha casa, a minha filhinha está morrendo, põe a mão sobre ela, vai ficar curado. Oh Jesus, vão comigo na minha casa. Isso é insistentemente. Insistentemente. Ele clamou com perseverança. Ele fez igual Jacó, agarrado com o Senhor, dizendo: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Ou com aquela mulher Cirofenícia, que insistiu, até Jesus dizer: grande a tua fé, pode ir embora, tua filha já está curada. Ele não desistiu. Mas notem, no verso 23, que ele clama com fé, porque o verso 23 diz: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Não tem uma gota de dúvida, não tem uma vírgula de incredulidade, não tem nenhuma percepção de que não vai dar certo. Talvez ela seja curada, quem sabe ela seja curada. Este homem vai a Jesus sem qualquer dúvida, sem qualquer incerteza, ele crê que Jesus pode. E foi o que Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Hoje eu não sei o que você traz ao Senhor, as lutas que você tem, e quer colocar hoje aos pés do Senhor, mas eu quero encorajar você: creia, sem duvidar. Jesus pode. Jesus pode. Talvez a sua casa precisa da visita de Jesus. Talvez não é uma menina doente à beira da morte, mas tem lutas lá na sua vida, na sua casa, tem nós na sua família que você não consegue resolver. Você já lutou por tantas vezes, você já buscou todos os recursos, você já esgotou todas as iniciativas ou estratégias, e hoje Jesus pode ir na sua casa e fazer um milagre na sua casa, na sua família. Quando os emissários da casa de Jairo chegaram, disseram para ele: olha, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E Jesus, sem dar importância àquela conversa,
disse para Jairo: não tenha medo, crê somente, crê somente. Em outras palavras, não importa o que já chegou, ou onde chegou, ou como chegou, em que posição hoje está, se você crer, você verá a glória de Deus. Para Deus não há impossíveis. Pois bem, agora vamos ao segundo ponto da mensagem. Até agora, Jairo vai a Jesus levando o seu desespero. Agora vem o segundo e último ponto da mensagem, é que Jesus vai com Jairo levando esperança para sua casa. E eu quero pensar aqui em alguns pontos. Primeiro, quando Jesus vai conosco, podemos ter convicção e certeza de que Ele se importa com a nossa dor. É maravilhoso saber isso. Jesus sabe exatamente como é que a sua vida está, como é que a minha vida está. Às vezes a gente passa lutas, dores, e os amigos mais próximos não têm conhecimento. Talvez as dores mais agudas, mais doídas. Mas eu quero dizer para você que Jesus sabe exatamente como você entrou aqui hoje. As lutas que você vive, as lutas da sua família, as lutas da sua casa. E quando Ele vai com a gente, Ele está dizendo: eu me importo com você. Ele já tinha ido a um cemitério, de noite, com um único propósito: libertar um homem enjeitado da família, enjeitado da sociedade, que já havia sido preso tantas vezes, e as algemas não podiam prendê-lo mais, que vivia entre os mortos, porque os vivos não queriam saber dele mais. Jesus se importou com ele. Jesus se importou com a mulher hemorrágica, anônima, lá no meio da multidão. Agora Jesus está dizendo: não me importo com você, Jairo, eu estou indo com você, eu estou indo para a sua casa. E Jesus tem 3 palavras para Jairo: uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de poder. A palavra de fé é esta: não temas, crê somente. A palavra de esperança é: a criança não está morta, ela dorme. E a palavra de poder é essa: menina, eu te mando, levanta-te. E a morte soltou as garras dela e ela se levantou. Segundo, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Versos 24 a 34. Irmãos, eu me coloco no lugar do Jairo, e eu tenho hora que eu me sinto debaixo da pele do Jairo naquela conjuntura. Porque tem um problema, mas é urgentíssimo. E diz, deixa eu falar para os nossos adolescentes aqui, nas crianças, algumas que estão aqui. A gente não consegue entender o que é amor de pai e de mãe, até você ser pai e mãe. Você pode ler livro, você pode escutar palestra, você pode ir em seminário sobre família, mas o dia que você pega um bebê no colo, seja ele natural ou adotivo, seu filho, não tem explicação. Você prefere 1000 vezes sofrer o golpe do que ver o filho sofrendo o golpe. Você prefere ficar doente para que o filho não esteja doente. Se preciso for, você prefere morrer para que o filho não morra. E agora Jairo vai a Jesus, um problema tão grave, tão sério, tão urgente, e Jesus está caminhando com ele. Daqui a pouquinho, no meio dessa multidão, tem outra pessoa, uma mulher, que também está sofrendo há 12 anos, a idade da menina. E a mulher pensa assim: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela tem que se tocar anonimamente, porque se ela está com um problema de hemorragia há 12 anos, essa mulher está completamente segregada da sociedade, ela não pode conviver com a sociedade. Qualquer pessoa que ela tocar fica impura, onde ela sentar fica impura. Ela não pode frequentar a sinagoga, ela não pode ir nas festas. Ela é anônima. E ela toca nas vestes de Jesus, e Jesus diz assim: alguém me tocou. Mas é óbvio, a multidão está empurrando para lá para cá. Os discípulos pensaram que Jesus tinha tido um lapso
de sensibilidade, ou de lógica, ou de racionalidade. Ô Senhor, mas está todo mundo te encostando, está todo mundo te tocando. O Senhor vai dizer para nós que alguém tocou o Senhor? Um negócio é esse. Não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Aí a mulher vem e se prostra. Eu fico imaginando o Jairo esfregando as mãos. Meu Deus, esse negócio está demorando demais. Essa mulher está incomodando, essa mulher atrapalhou tudo. Jesus estava vindo comigo, essa mulher parou a caminhada de Jesus. E está demorando muito. Jesus para dar atenção para a mulher, para conversar com a mulher, para resolver o problema da mulher. E o Jairo mais nervoso ainda, mais ansioso ainda, mais angustiado ainda. Quando Jesus está nessa conjuntura, chega alguém e diz, olha, morreu. Fim de linha, acabou. Agora não tem mais chance. E Jesus disse, não temas, crê somente. Irmãos amados, você tem a mesma sensação às vezes, que tem hora que parece que está atrasado o socorro? E a demora de Jesus é pedagógica. Quando ele parece estar demorando, é porque ele está trabalhando em nós. Às vezes o Senhor faz assim, ele só vem na quarta vigília da noite. Eu só liberto Pedro na última noite, onde ele será executado no dia seguinte. O Senhor espera até que chegue a notícia irremediável. Agora não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos de Deus. Deus nunca chegou atrasado. O relógio de Deus não atrasa. Deus sempre vai chegar na hora certa para dar a resposta certa, a solução certa para o problema certo. Terceira lição. Quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer mais notícias, porque foi exatamente nessa conjuntura que os emissários da casa de Jairo chegaram, apagando a última faísca de esperança do seu coração. Sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E Jesus disse, não temas, crê somente. Preste atenção nisso, a fé não resulta dos milagres, mas os milagres vêm da fé. A fé não vem dos milagres, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Quarta lição, quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Verso 39, confira aí comigo. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Naquela época, irmãos, tinha uma prática muito curiosa. Quando morria uma pessoa, contratava-se carpideiras. Porque para a cultura oriental, a morte tinha que ser alguma coisa muito doída mesmo. Era luto, era dor, era choro. Era quase que deselegante ter um funeral sem muito choro, sem muito pranto, sem muito lamento. Então chegou um ponto dentro da cultura que se contratava pessoas para chorar, para lamentar, e lamentar profundamente. E Jesus chega diante do alvoroço e pergunta, por que vocês estão nesse alvoroço todo? A menina não está morta, ela dorme. Aquilo foi um prognóstico teológico e não assertiva clínica. Ela estava morta mesmo. Mas Jesus já está aqui trazendo para nós o que tornou-se doutrina tão gloriosa, escrita maiormente pelo apóstolo Paulo, que olha para a morte como um sono. Por isso a Bíblia fala dos que dormem no Senhor. E quando você diz que alguém que morreu dorme, você está dizendo duas coisas. Sono é descanso, e quem morre no Senhor está descansando das suas fadigas. Sono é alguma coisa que você desfruta, mas daqui a pouquinho você vai acordar. Em outras palavras, a morte não é o fim da linha.
A morte não é o final da vida. O túmulo não é o último endereço. Haverá um dia, quando Jesus voltar, que diz a Bíblia lá em João 5, 28 e 29, que todos ouvirão a sua voz, os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Aquele que é a ressurreição e a vida está dizendo, ela dorme. Porque a morte não pode levantar a sua fronte altiva diante daquele que é a ressurreição e a vida. Quinta lição. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Eu olho para essa cena, as carpideiras, os pranteadores, os familiares, a mãe que ficou em casa, o Jairo que está indo com Jesus, talvez os discípulos também perplexos, todos eles formando o que nós poderíamos chamar de o coral da morte. E de repente, entra o solo da ressurreição. E aquele solo majestoso suplanta o coral da morte. E diz a Escritura que Jesus não permite no local que os incrédulos entrem, que os lamentadores entrem, que os pranteadores entrem. Ele só permite os pais, seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E ele chega então, diz a Escritura, que ele põe a mão sobre a menina, usando uma palavra aramaica, Talita cumi. É a mesma palavra que uma mãe usava para a criança que estava na hora de levantar para ir para a escola. Quem é pai e mãe aqui sabe que às vezes você tem que chegar lá no quarto e diz, filho, está na hora, bora, levanta. Está na hora. E Jesus chega e disse, menina, está na hora de levantar, levanta-te. E a morte solta as garras, solta os tentáculos, e a menina ressuscita, com vida, com saúde, com fome, disposta a se alimentar. Que voz poderosa tem o nosso glorioso Redentor. Ele fala e o universo aparece. Ele fala e o sol para. Ele fala e as estrelas, cada uma chamada pelo nome, aparece. Ele fala e o mar se acalma. Ele fala e o vento cessa. Ele fala e os anjos obedecem. Ele fala e os demônios batem em retirada. Ele fala e a doença tem que ceder. Ele fala e a morte tem que cessar. A sua voz é irresistível, é poderosa. Louvado seja o seu nome. Mas finalmente, quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Versículo 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Louvado seja Deus. Quando Jesus chega, Ele estanca o choro, Ele estanca a dor. Ele vence a morte. A vida voltou, a alegria voltou, a esperança triunfou, a fé venceu, o milagre aconteceu. E você que está aqui hoje, tem alguma causa urgente que você quer colocar aos pés de Jesus? Você quer ir hoje ao encontro do Senhor? Prostrar-se aos pés dEle? Reconhecer que Ele tem todo o poder, que para Ele não há causa perdida, não há problema insolúvel, não há doença incurável, não há pecado que eu não possa perdoar. Eu quero encorajar você a vir a Jesus, a prostrar-se diante de Jesus, a clamar insistentemente a Jesus, a crer em Jesus e a ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Curva sua fronte, por gentileza. Vamos orar por um tempo. Uma das verdades bíblicas mais consoladoras que temos nas Escrituras
é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre o mesmo. Ele tem o mesmo poder. Ele está aqui. E Ele conhece a você. Ele sabe exatamente o diagnóstico da sua vida. E esse Jesus é o mesmo que hoje pode ir à sua casa para levar esperança, para estancar o choro, para suplantar a dor, para acalmar o vendaval da sua alma, para trazer solução definitiva para a sua vida. Nós cremos, ó Jesus, que Tu és o mesmo. E aqui está o Teu povo, a Tua igreja. Tu bem conheces cada pessoa que entrou aqui hoje, cada pessoa que está acompanhando pelas mídias. Ah, Senhor, Tu sabes as lutas da nossa casa. Vá conosco, Senhor. Para que a dor, para que a angústia, para que a doença, para que a divisão, para que a mágoa, para que as situações adversas que assolam a nossa alma sejam sanadas e resolvidas para a glória do Teu nome. Aquele que está cativo pelo pecado, rompe esses grilhões, Senhor. Perdoa, salva, liberta, restaura esta vida. Aquele que está longe da Tua presença, traz de volta, Senhor. Aquele pródigo que se afastou da Tua casa, está longe em outros caminhos perigosos, traz de volta, Senhor, para o Teu aprisco. Aqueles que estão desanimados, Senhor, reaviva o coração deles. Aqueles que estão apáticos, Senhor, com as coisas do alto, talvez embriagadas pelas riquezas e glórias deste mundo, ah, Senhor, reacende na alma deles as glórias do céu. Visita a Tua igreja nesta noite. Rogamos-Te no poderoso nome de Jesus e para a própria glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.